Muito bem, essa aqui é a lição número 5 do segundo trimestre de 2019. O título da lição é Conselhos para Famílias. Essa mesma lição foi estudada no primeiro trimestre de 2006. Exatamente igual. Hoje é o dia 8 de abril, é de tarde. Eu já estou aqui no meu estúdio, fazendo essa gravação. Santíssimo e poderoso Deus, precisamos de Ti. Abençoe o nosso estudo, nosso trabalho aqui e o de todos aqueles que se envolverem no estudo dessas lições, para que possam ter uma vida mais de acordo com a vontade do nosso bom Criador e Salvador. Em nome de São Jesus Cristo, pedimos. Amém. Muito bem, aqui o verso é muito interessante. Olha só, escutem bem. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor. Esse é o ponto central do verso. Tá? E isso vai resultar em quê? Vamos ver. De todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não fica achando que você tem capacidade para resolver todos os problemas e que vai resolver todos os problemas. Não é assim que funciona. Então aqui continua. Agora o verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele endireitará esses caminhos. Resumindo o que dizem esses dois versos. Na realidade, Deus resolve tudo. Quando nós temos problemas e os problemas não são resolvidos, porque diz que Deus vai resolver. Então é porque nós não estamos confiando. Porque diz assim, confia no Senhor. Às vezes demora para ser resolvido. Nós lembramos e sabemos bem do caso de Jó. O caso de Jó não foi resolvido assim da noite para o dia, não. Levou não sei quanto tempo, mas foi resolvido. Outro caso, por exemplo, o caso de Rute, Noemi e Rute. De repente, Noemi ficou viúva, órfã, e Rute eram suas noras. Noemi resolveu voltar para sua terra e Rute resolveu ir junto. E as duas eram pobres. Caminharam, voltaram para casa, era aquela dúvida, bom, mas como é que vai ser agora lá, etc. E no fim, Rute se casou com Boaz. E as coisas se resolveram. Então, nem sempre Deus resolve assim na hora. Não. Mas sempre resolve, se a gente confiar. É lógico. Isso é muito óbvio, que Deus não vai resolver em quem não confia nele, né? Não tem nem que discutir, né? Bom, vamos continuar aqui. Ame a mulher certa. Esse título está faltando coisa, tá? Ame o homem certo também. Hoje, as mulheres, muitas delas, parece que se especializaram em casar com assassinos, com brutos, com homens que batem nelas, como sai na televisão. Quase uma mulher por minuto, quase chega uma mulher por minuto que no Brasil sofre algum ofensa, alguma briga, e inclusive ofensas físicas no Brasil, só no Brasil. Não, escolheu o homem certo. É lógico. Escolheu pela internet, escolheu pela aparência, pelo falar bem. E os homens também escolhem errado. Mas o que mais me preocupa, que está me chateando mesmo, é que as coitadas dessas mulheres estão sofrendo. Apanham, são mortas, ou quase mortas, algumas delas, que conseguiram escapar. São deformadas,
Algumas são queimadas, outras recebem ácido. Gente, o que está acontecendo com esses homens? Escolha o homem certo também, tinha que estar aqui. Não é só a mulher certa. Né? Ame a mulher certa, ame o homem certo. Mas como que tu vai acertar? Na escolha. Então não escolha. Porque o verso aqui diz o seguinte: confia no Senhor. E neste caso específico, confia no Senhor e Ele vai escolher, não tu. Gente, pensa um pouquinho, esta é a escolha da vida. Você vai escolher alguém que você bem que gostaria de amar. E esse amor fosse crescendo ao longo de toda a vida. Não é como hoje as pessoas pensam por aí. Bom, casou depois que não der certo, uns 10 anos, 12 anos, 2 anos ou 20 anos, né? Separa, casa com outra. Isso não é nem racional, certo? E há problemas graves quando a escolha foi mal feita. Ou, em outras palavras, quando a escolha foi feita por nós, seres humanos, né? E também há outros problemas que surgem com as mudanças da vida, como a lição gosta de dizer aqui, com as estações da vida. Vamos supor que uma senhora se converte a Jesus Cristo, à Igreja de Cristo, e o marido não se converte. Bom, aí há pelo menos duas possibilidades. O marido simplesmente não se importa, apoia, etc. Até de vez em quando vai junto, conheço casos assim. E eles vivem bem, né? Vivem. Se respeitam, eu conheço, tem casos, eu conheço. Né? E há casos em que a briga é feia. Há casos que dá separação, há casos em que há ofensas. Né? Soube de um caso de um homem que só ele se converteu. Ele já não era mais novinho, devia ter uns 70 anos por aí. A sexta-feira à noite, no sábado todo dia, etc., eles faziam a baderna dentro da casa, som alto, daquele som que parece esses DVDs que alguns fazem dentro da igreja, né, que são horríveis, alto, né, etc. E ele, coitadinho, sozinho, tem que suportar isso. Ele está quase ficando louco quando falou comigo. Né? Bom, então há muitas mulheres, por exemplo, que houve essa mudança na vida. E elas estão fazendo um trabalho missionário sem pronunciar uma palavra muitas vezes, só pelo testemunho da mudança para melhor. E muitas vezes o jegue não percebe essa mudança para melhor. Mas a mulher aguenta e vai suportando a situação. Né? É triste isso, é triste. Há muitos casos mesmo. Eu conheço alguns, mas há muitos casos em que a esposa já era uma boa esposa, certo? Mas ficou muito melhor. Ela aprendeu bons princípios, etc. E tal, ficou mais saudável, ficou até mais bonita. Aliás, sobre isso eu vou falar logo a seguir. E o marido, nada de perceber essas mudanças. Eu não sei o que querem. Certos homens, né, que não percebem as coisas boas. Bom, eu ia falar, agora eu vou falar. Eu sou muito observador, sou professor. Sempre é observador, né? Sempre é observador. Em muitas coisas. Eu tenho percebido uma coisa. A minha esposa já tem 66 anos, está no 66, que o sistema vai ficar 666. Eu vejo várias mulheres, as mulheres da igreja assim, nessa faixa de idade, dos 60, 70, comparadas às mulheres da mesma faixa de idade de fora da igreja, dos meus colegas da universidade, etc. Mas tem uma diferença grande. As de fora são bem mais surradas, bem mais feias, bem mais, a pele não é tão lisa.
não tem tanto brilho no rosto, né? Não são tão coradas, são mais judiadas. Até nisso vale a pena ser bom cristão, né? Na saúde, até nisso, né? Você tem uma mulher bonita, por mais tempo, não precisa de recorrer à cosmética, porque essas são coisas que o mundo precisa para disfarçar o seu mau estilo de vida. E nós, adventistas, não precisamos disso, que nós precisamos de ser saudáveis. Fazer como disse o verso aqui, como é que é? Confia no Senhor, ou seja, faz aquilo que Ele te orienta. Pronto. Mas por que não, né? Então, aqui fala também alguma coisa sobre o sexo. O sexo vai falar mais adiante ainda, em outras lições. Sexo é a intimidade das intimidades que Deus colocou nos seres humanos. É quase a intimidade mais íntima de todas. A intimidade mais íntima de todas é o sábado. O sábado, quando nós desligamos de tudo que é secular e nos vinculamos intimamente com o nosso Criador. E esta intimidade do sexo é entre um homem e uma mulher, compromissados um com o outro. Isso quer dizer casados, não é? Isso é tão íntimo, ali tem tanto amor, que ali se é capaz de nos tornarmos o mais próximo possível do que é Deus. Porque Deus é capaz de criar vida. E um homem e uma mulher, na intimidade do amor, são capazes de gerar vida. Não criam vida nova, mas geram uma vida nova. Ou seja, vem um outro ser vivo. Deus cria para amar. Nós geramos para amar. Essa é a lógica divina, daqui da lição, né? Então, essa é uma poderosíssima atração entre um homem e uma mulher, que tem como principal virtude formar descendentes. Isso é simplesmente uma maravilha, né? Aí então Satanás deturpou tudo por meio das prostitutas, coitadas. Vejo na rua, à tardinha à noitecer, prostitutas por aí, girando a sacolinha. Muitas delas querendo sair dessa vida. Como foi aquela que Jesus perdoou e disse para ela, vai, não peques mais. Eu também não te condeno, ele disse, né? Muitas delas, uma vez eu vi uma reportagem, uma televisão, 70% das prostitutas do Rio de Janeiro querem sair, não sei se é Rio de Janeiro ou São Paulo, bom, mas não importa, querem sair dessa vida. Estão nessa vida porque não tem outra forma de se alimentar. Uma delas, por exemplo, estava fazendo um curso superior. A hora que eu concluo meu curso superior, para desse jeito, que eu concluo um curso superior e ele tinha uma filha, tinha que sustentar, eu saio dessa vida, ele disse. Ah, saio. Pobre de muitas delas, sendo abusadas, etc., por homens que se aproveitam dessas mulheres como se fossem coisas. Eu condeno muito mais os homens que abusam dessas mulheres do que as próprias mulheres. E muitas vezes homens casados, ou às vezes tendo uma namorada, uma noiva. Esse é o fim da picada, né? Como se diz. Aqui tem uma expressão, a mulher da tua mocidade. Essa é uma expressão bíblica. Gente, nós estamos casados adultos há 40 anos. 40, 41, 40 eu acho. Esse ano fez 41. Tá melhor hoje do que bem no início. Tem que ser assim. Não tem problema nenhum, tem. Mas os problemas desaparecem até por conta, né? Bom, com relação aos pais. Os pais devem ser, em primeiro lugar, antes de aconselhar os filhos, devem ser exemplos vivos.
Nisso a gente aprende de Jesus. Não, Jesus nunca foi pai, mas foi exemplo para os adultos, para os jovens, para as crianças, para as mulheres, para os homens, exemplo. Só fazer como ele fazia. Esse a gente pode dizer, faça o que eu faço e faça o que eu digo. Esse dá para fazer isso, falar isso a respeito dele. Aqui fala então uma provisão. Os pais trabalham para juntar recursos, dinheiro, capital para os filhos, até para os netos. Nós, por exemplo, tivemos a grande felicidade de comprar uma sala que entrou em leilão, que nós alugávamos para nossa filha ter ali seu estúdio de pilates e o nosso genro, sua academia. Foi para o leilão, nós compramos. Teve outro querendo comprar também, nós compramos. Foi uma grande alegria para nós. E agora ninguém tira eles de lá agora, né? Compramos e já colocamos o nome deles. Então nós também devemos passar confiança no temor ao Senhor. Uma resposta branda, ou seja, um diálogo. Que às vezes tem que ser duro, mas não precisa ser aos gritos. Sem raiva. E aquela tal da avareza. Eu me lembro do livro da Bíblia, Neemias. Teve que dar um xingão naqueles judeus que estavam explorando outros judeus que ficaram em situação frágil porque ficaram pobres. Então eles estavam tirando as propriedades deles, estavam pegando os filhos deles, transformando como escravos em troca de dívidas. Mas o que é isso? Que brincadeira mais besta é essa? Aqui dentro do Provérbio 29:17, castiga o teu filho, que te dará ele dará um bom testemunho a teu respeito. Bom, nós tivemos só uma filha. Ela nunca apanhou, não. Nem de vara, nem chinelo, nunca. Mas muito diálogo, muito diálogo. Ela gostava. Às vezes ela vinha trazer assuntos, gostava. Não precisamos bater nela, nem dar uma varadinha, nada. Não que a gente não quisesse, claro que não quer, mas não foi necessário, que bom. Bom, então já entramos aqui na correção com amor. Eu chamo de diálogo preventivo. Diálogo preventivo, ou seja, falar, ver na Bíblia o que tem que ser dito, etc e tal, quais os assuntos, e falar preventivamente, ter reuniões em casa, fazer um pequeno grupo da família. É a disciplina preventiva. Essa funciona muito bem. E especialmente nesses dias atuais, quando o mundo está jogando atrativos para as crianças via celular, via televisão, via internet, via sites de relacionamento social, etc. Tem tantas portas de entrada de coisa ruim como de coisas boas mesmo. Mesmas coisas são canais de coisas boas, mas também canais de coisas ruins. Então, haja preventivamente com os filhos. É muito importante trocar ideias com outros pais. Tratar desses assuntos na igreja. Porque tem muitos que não estão preparados para ser pais. E os filhos vão tomando conta. Tem um título aqui que é muito engraçado, esse é de quarta-feira. A vida é melhor no canto do eirado? Bom, naqueles tempos, as casas na Palestina nem chove tanto, tinha uma laje em cima da casa que eles faziam, botavam travessas de madeira e iam formando em cima com barro, com pedra, etc e tal, e palha, etc, faziam ali uma espécie de uma laje, dava para caminhar em cima assim. Bom, às vezes a mulher gritava tanto dentro de casa, brigava, assim como o homem também, certo? Que o outro tinha que subir e ficar no canto do eirado, ou seja, no canto da laje acima da casa, em alguns lugares.
Esses cantos devem ser lugares aprazíveis. Nós temos aqui em casa, eu estou exatamente no lugar onde é um dos nossos cantinhos de ficar sentado. Eu e minha esposa, sábado à tarde vem a nossa filha, nosso genro, vem a cunhada, etc. Senta aqui, né? Fica sentado aqui conversando uma meia hora, uma hora e meia às vezes. Né? E quem mais vem aqui? Os dois cachorros vêm, sempre ficam por ali. Agora vem vindo uma galinha, que é? Já acho que falei sobre isso. Quer dizer, os bichos também gostam de estar junto com as pessoas. Os bichos são muito sociais, né? Bom, o tal do comportamento briguento, né? Rabugento, etc. A Bíblia fala aqui de mulheres. Olha que tem, devia falar de homens também, né? Mas eu conheço o caso de uma mulher que é vizinha, quase vizinha, mora uns 500 metros daqui. Eu tenho o costume de caminhar de manhã, cedo, vou dar uma caminhadinha. Faz bem para a vida da gente, né? Para o psicológico da gente. Mas passar ali não é muito agradável, mas tem que passar ali, né? Aquela mulher está sempre gritando, a gente ouve no outro lado da rua, ouve mais distante e fica ouvindo porque ela grita muito alto. Só fala no megafone. E está sempre xingando, sempre reclamando, mas sempre, gente, sempre, todos os dias que faço lá, a não ser que não tenha ninguém em casa. Se ela não está em casa, aí não. Com quem que ela briga? Ela tem um filho excepcional, que nasceu com problemas mentais, né? E tem uma senhora idosa lá, não sei se é a mãe dela ou é a mãe do marido, mas tem uma senhora idosa lá, que a gente ouve também gritando e reclamando, se defendendo. Porque dá a entender que é aquela mulher que ataca esses dois. Né? Isso não funciona. Se alguém tem esse tipo de costume, tem que mudar. É só mudar. Vai ver como vai ser bem melhor, né? Transformar o terraço num cantinho bom da família. Não um canto onde vai se esconder. Ou vai fugir de problemas, não. Transforme os teus lugares que tem na casa. Nós temos outro lugar ali, temos embaixo todo, tem vários aqui, tem na frente da casa que a gente também usa de vez em quando. Lugares que são aqueles cantinhos onde a gente senta. No inverno é a sala na frente da lareira, né? Transforme esses lugares em lugares agradáveis, onde os anjos gostam de estar. Se tem um lugar bom para a gente ficar onde os anjos gostam de ficar. Eles só gostam de ficar quando a gente se comporta direitinho, né? Daí fala que uma esposa verdadeiramente rica tem na Bíblia, trecho não me lembro onde, mas no Novo Testamento, que a mulher virtuosa, né? Ela traz as coisas para dentro de casa, ela providencia tudo, está sempre remendando certas coisas que não se estão gastas. Né? Traz alimento, ela se vira. Né? Nós aqui temos um orçamento único. A minha esposa tem sua renda, eu tenho minha renda, etc. E tal, e mistura tudo. Mas quem gasta o dinheiro, gasta no sentido assim, no bom sentido, né? Que faz as compras, etc. É sempre ela. Ela gosta de fazer isso, eu não gosto. Eu gosto de fazer outras coisas. Então cada um faz o que gosta. Se a gente já chegou a um entendimento, né? E parece que ela nunca precisa pedir nada para ela, porque ela já percebe, está faltando isso, faltando aquilo. De vez em quando a gente tem que pedir alguma coisa que passou. Isso é muito raro. Esse é a competência feminina, né? Minha esposa fazia porque ela já é aposentada, né? Quando ela não era aposentada era difícil. Tem que fazer fora de hora. Aí você virava. Eu também estou me aposentando. Bom, uma esposa que seja querida e um homem que respeite sua posição, não precisa nada melhor nesse mundo. Não precisa. Porque você tem uma vida boa, né? Não é Deus quando disse que o casamento só deve se desfazer com a morte. Isso ele não disse. Aguentem agora, aguentem. Casar agora. Não, não foi isso. Amem-se, sejam felizes. É isso que ele queria, não é? Tenham filhos, sejam felizes com os filhos.
Sejam felizes com os parentes, com os amigos. Vivam felizes, é melhor para a saúde, é melhor para o espírito, é melhor para o psicológico, é melhor em todos os sentidos, né? E é ótimo. Essas lições estão nos ensinando coisas práticas, né? Coisas muito práticas. Os assuntos são extremamente importantes, né? Eu notei aqui uma coisa bem importante, que a mente, né? Isso é uma questão da mente humana. A mente precisa policiar a própria mente. Quem acima da mente do nosso corpo policia a mente? Não tem, né? E como faz isso? Faz isso através do caráter. Dentro do caráter tem uma seção que se chama eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Como assim? A consciência. É a consciência. E a consciência funciona na base de princípios aprendidos onde? Na Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é cheia de bons princípios. Tem muitos princípios. O princípio dos princípios é o amor. Então a consciência percebe, a consciência é parte da mente que percebe que outra parte da mente cometeu um erro. Por exemplo, se eu disse uma mentira, a minha consciência diz, não, isso está errado. Tá lá até está no mandamento, dos 7 mandamentos, né? Não dirás falso testemunho. Não, você não pode mentir. A consciência acusa o restante da mente, e daí a mente vai ter que tomar uma decisão. Tá bom, eu errei, vou pedir perdão para Deus, perdão para quem eu menti, essas coisas assim. Então a mente tem que aprender a policiar a própria mente para resolver os problemas, para aceitar sugestões dos outros, sugestões de melhoria dos outros, para aceitar o Espírito Santo que vai nos comunicando como nós devemos ser, como nós não devemos ser, etc. Então, aí que nós vamos ter uma vida agradável, inclusive aqui já nessa terra. Apesar de como termos que enfrentar sobressaltos. Vamos, infelizmente. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a sermos melhores pessoas aqui na terra, mais semelhantes a Jesus. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.